Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui com mais uma resenha arqueológica daqueles filmes de terror feitos para TV. Nesse caso aí é um filme para cinema, mas ele tem cara de filme feito para TV dos anos 70, dos anos 80, que faziam sucesso nas videolocadoras, nas partes B e C das videolocadoras dos anos 80, ou que eu vi na televisão quando eu era criança. Na verdade, trata-se também de um naufrágio, porque esse filme Death Ship, o navio da morte, que em português ganhou o título de um navio assassino, mas eu sei que no YouTube tem uma cópia supostamente dublada cujo nome está assim, o navio da morte, tá? Eu falo supostamente dublada porque eu revi aqui no YouTube mesmo, mas na versão em inglês, né? Que na verdade tá faltando minutos nas versões. Mas não é um filme que precise ficar revendo ou vendo mesmo. Eu falei de um naufrágio, né? Esse filme ele naufragou nas bilheterias, assim, fragorosamente. Ele até tem um certo clima, né? Porque se passa num navio lá assombrado por nazistas ou o que quer que seja. Mas assim, tem tantas outras coisas que são ruins nele que, enfim. Só que antes de falar um bocadinho mais, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Ele é estrelado pelo Richard Crenna, que a maioria das pessoas conhece e lembra por causa dos filmes do Rambo lá nos anos 80, dois ou três primeiros ele trabalhou, e que eu lembro, na verdade, por causa dos filmes de terror feitos para TV nos anos 70. Eu já resenhei aqui o Cão do Diabo, já resenhei o The Evil, que foi feito no mesmo ano do Cão do Diabo, e agora esse aqui, né, de 1980. Então ele foi gravado em 1979. E também é estrelado pelo George Kennedy, que fez assim centenas de filmes para TV, séries, para cinema, em todos os filmes da série Aeroporto 74, 77, 80, ele estava, até eu lembro do nome da personagem, Joe Patroni, e até foi um da série novelão, né, do soap opera Dallas, meu marco televisivo, assim. Então eu falei, deixa eu dar uma revisada nesse filme. Mequetrefe tem cada ângulo de câmera estranho, câmera balançando, uns zooms que vem do nada, uso assim excessivo de câmera lenta. Eu falei, nossa, que diretor, assim, né? Agora vendo com mais com mais experiência um pouco. Então é assim, ó, tem um cruzeiro de luxo que é comandado pelo capitão, lá vivido pelo George Kennedy. Mal-humorado, ou seja, o roteiro já está preparando ele para a possessão que ele vai ter depois. Só que a possessão é mal feita. Bom, e aí então ele vai passar o comando do navio, né? É a última viagem dele e ele vai passar para o Richard Crenna, que está lá com a família dele. Ele, a esposa, dois filhos tal. E aí eles têm que convencer esse capitão aí, o George Kennedy, aí para a última festa que eles vão dar lá no navio. Ele vai com o maior mau humor. Quando ele sai da ponte de comando lá do navio, as pessoas que estão lá começam a ver pelo sonar uma coisa que parece um navio. Curiosidade, esta sequência, olha como o filme é mambembe, gente. Quando está aparecendo lá o sonar, ela foi chupada, ela foi usada de um filme 2, 3 anos anteriores, que é o King Kong, aquela versão com a Jessica Lange, eu acho. Ou não, eu não sei. Eu sei que daí, beleza, né? Tem esse coisa aí se aproximando, e por mais que eles tentem desviar o navio, esse outro navio vai se chocar com o nosso transatlântico. E aí, quando tem o choque, que vai durar 1 minuto mais ou menos a sequência, também foi usada de um outro filme chamado The Last Voyage. Se não me engano, algo do Titanic, eu não sei, mas você tem vários momentos no filme em que eles usaram outras pedaços de outros filmes. Você pode prestar atenção, por exemplo, nesse começo, aparece o navio fantasma e aparece o cruzeiro. Perceba como a noite não é a mesma noite. A noite que envolve o cruzeiro, né, o navio do transatlântico, é noite preta mesmo, a outra não tá tanto. Então nossa. Aí beleza. Corta depois desse acidente, mambembe, tudo.
eles numa canoa lá, numa balsa. Não pergunta como que a família do Richard Crenna, que estava em lugares totalmente separados, né? no navio, ficou juntinha. Então, assim, você imagina que morreram centenas de pessoas. E aí, milhares até, né? Aí, beleza, sobraram 9 pessoas. E aí eles acabam vendo, avistando um navio que é o tal do navio fantasma. E sobem nesse navio. E aí a gente vai ver durante uma boa parte do filme este navio que tem vida própria. Os personagens falam 50 vezes isso. Esse navio tem uma vida própria. Esse navio está querendo nos matar. Esse navio, eu não sei. Só que eles continuam andando lá. Ok, dá para entender essa parte, porque eles não têm para onde ir mesmo, né? As pessoas sobem lá e aí você vai ver, além dessas coisas que eu falei, ângulos estranhos, né, de câmera e tal, você vai ver um monte de tempo sendo gasto com o maquinário do navio funcionando sozinho, cordas, alavancas, porque esse navio quer pegar, brincar e depois matar essas pessoas. Por quê? Porque esse navio era um navio de interrogatório e tortura nazistas. Por que que os nazistas precisavam de um navio? Será que eles tinham que fazer essas torturas e interrogatórios em águas internacionais, sendo que na Alemanha tinha tanto campo de concentração, né? Enfim, a premissa é assim, absurda. Então, supostamente, esse navio fantasma fica singrando os mares, abalroando outros navios para trazer os sobreviventes para lá para brincar e matar. Quem está assombrando esse navio? São as vítimas ou são os próprios nazistas? Não fica claro, por quê? Porque o filme não explica nada, a gente só sabe, né? Tem uma hora lá que vai encontrar um monte de gente congelada, você fala, por quê? Qual foi o destino daquela tripulação? Não pergunta nada, porque o filme não explica nada, porque o roteiro é ruim, e aí você tem, por exemplo, aquelas reações das personagens, tem hora que um personagem lá, depois da tragédia que ele passou, ele fala, não, vamos tomar sol, não sei o que. Ok. E aí, então, ele é pego por um negócio lá, a corda começa a ter vida própria, um gancho pega ele, e aí, então, você vê as pessoas, os atores na balustrada, assim, só olhando. Claro, eles não podem fazer nada, eu não estou criticando isso. Agora, a expressão deles é como se eles estivessem olhando assim uma foca. Acho que se estivessem olhando uma foca ou um grupo de baleias jubarte ou o que quer que seja, a gente tem mais. Ai, que lindo! Não, eles são assim com cara de paisagem, se prestar bem atenção, né? E as mortes, ai, cada morte boba. Então é assim, a única coisa que mais ou menos funciona no filme é se você é muito fã do Richard Crenna, se você gosta de coisa vintage, porque ele é claro, né? Ele tem aquele sabor de filme que a gente via na TV nos anos 70 e nos anos 80. Repito, ele foi feito para cinema, mas nossa, parece um filme para TV. As mortes são primitivas, são sem graça. Poderia ser um filme bem legal, né? Imagina quanta morte criativa que daria para fazer naquele navio. Ainda mais pensando que se saiu em 80, ele teve que competir nas telas contra os filmes slashers, que tinham bastante morte criativa. Esse aí não tem, né? Até filmes como The Omen, lá, de 1976, o segundo de 1977, 78, não sei, A Profecia, tinham mortes muito mais criativas, muito mais legais. Então, esse filme, ele não tem nada muito a favor dele, a não ser talvez essa certa ambiência dentro do navio, né? Porque gosta de coisa meio velha, meio vintage, assim, pode curtir por causa da ambiência e por causa da estranheza. Acaba sendo até estranho um pouco por causa dos ângulos de câmera e fica uma coisa meio surreal às vezes, sabe? Assim, agora vendo em 2024, estranho e essas coisas. Só que ele é muito moroso, né? E aí tem uma hora lá que, claro, o George Kennedy, ele é possuído. Por que que algum nazista possui? Não vai saber por quê, porque ele assim, claro, já tinha preparado, né, o terreno, mostrando que ele, na verdade, não queria deixar de ser capitão. Só que depois isso não é mantido, porque depois o próprio navio dá um jeito de acabar com ele. Enfim, você fala, não tem consistência, né? Não, nenhuma. É assim, o navio tem sede de sangue
então ele mata as pessoas. Só que eu até ficaria contente, né, de ver mortes criativas, mas não tem mortes criativas, tá? A pessoa cai na rede, a rede faz assim, oi, e ele morre. Ou tem um negócio lá, um peso assim, que pum, na cabeça da pessoa, mas você não vê nada, né? Na verdade, eu acho que essa mesma pessoa que recebe esse peso na cabeça, esse negócio que parece um guindaste assim, não morre disso, mas morre só porque caiu numa rede. Aí você vê ele, um monte de osso, assim, tá descobrindo a alçada, mas não tem graça, assim, né? Então ele é muito sem graça, muito falatório, muito lento, mesmo para os padrões de 1979, mesmo para os padrões de 1980, né? Então, não, é por isso que esse filme afundou, né, na bilheteria e foi mesmo George Kennedy ganhar dinheirinho, Richard Crenna ganhar seu dinheirinho e aquelas pessoas ali. Tem o Nick Mancuso que participara do Black Christmas, está no elenco. Então, assim, se você quiser ver por causa dessas carinhas que a gente via nos anos 70 e 80, tranquilo. A música é legal, mas ela é intrusiva, sabe? A música dá um ar meio, contribui para esse ar meio surreal, meio onírico que fica dentro, assim. Eu não vou negar que as partes em que eles estavam andando pelo navio, eu achei legal porque eu gosto de coisa velha. É como se fosse uma casa mal assombrada, né? Só que aí no caso é um navio mal assombrado. Mas aí é porque eu curto esse tipo de ambientação. Mas é muito pouco para sustentar um filme, né? Então, não, ele merece mesmo ser deixado lá no fundo do mar, esse filme, esse navio é, afundado. Deixa ele lá com os nazistas e que nunca mais reapareça, né? Tchau.